Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho aqui para deixar mais uma mensagem para a sua vida, mensagem que vai te edificar, que vai direcionar a princípios que Deus quer na sua vida. Princípios de Deus para a melhoria do seu convívio aqui na terra com os irmãos ao seu lado e também para a melhoria do reino de Deus e para que o seu interior venha a ser edificado de maneira que tenha em seus dias satisfação. Então hoje eu quero estar lendo com você aqui no nosso livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 até o versículo 17. O tema de hoje em que eu quero falar com você é que a fé em Cristo produz boas obras. Então, aquele que realmente tem em si a fé em Cristo, a fé da salvação, ele tem obras boas, ele tem uma prática, ele tem uma atitude boa e não atitudes más e práticas más. Por favor, me acompanhe aí em Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Tá? Você vai pegando aí de Apocalipse, se tiver alguma dificuldade, você vai retornando e vai ver Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, e logo após você vai ver Tiago. Tiago, no capítulo 2, versículo 14, nos diz: Meus irmãos, de que adianta quando alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Acaso tal fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e necessitados de alimento de cada dia, e qualquer um de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e alimentai-vos bastante, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que muitas pessoas estão pregando aí: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aquele que crê no Senhor será salvo. Mas vamos lembrar de algumas coisinhas que disse Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, tá? E nem todo aquele que crê alcançará o reino. Por que motivo, pastor? Porque os sinais seguem aos que crê, correto? O segundo trecho agora é uma elaboração de entendimento. O primeiro foi o que Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas vamos ver a elaboração do entendimento. Jesus disse que naquele dia haveriam muitos que creram e realizaram manifestações de poder. Dentro dessa classe vai ter pessoas que abandonaram a fé, tendo realizado a ação de poder, e tem aqueles que continuaram na fé, mas o seu interior já não era tão edificado. Então nós vamos ver aqui que alguns falaram em línguas, profetizaram, expulsaram demônio e curaram os enfermos, mas infelizmente o Senhor não os conhece e são malditos, que vão se afastar de Deus. Como disse Jesus: afaste-te de mim, pois não te conheço. Então, nós vamos ver que algumas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Então, nós vamos entender aqui que há falhas na boa obra daquele que crê. Tiago está apresentando uma outra grande falha. Algumas pessoas dizem que tem obras, eu tenho fé, eu tenho poder, eu vou ser salvo, eu tenho fé. Mas a fé sem obra, ela não é nada. Então, automaticamente, Deus está me dizendo que se a minha fé está provada no que eu faço, no que eu sou. Por isso que também o Senhor disse que cedo vem e traz consigo o meu e o teu galardão, tá? Que será distribuído segundo a obra de cada um. Então Deus não está falando que vai distribuir segundo a fé. A minha fé está relacionada às minhas atitudes. Eu não faço, eu não ensino aquilo que eu não acredito ou aquilo que eu não acho certo. A Bíblia então está me dizendo que a fé é uma palavra direcionada às atitudes daquele que está servindo a Jesus. Isso já se relaciona a Romanos 8. Portanto, agora que o quê? Não há nenhuma condenação para os que estão. Agora que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E estar em Cristo Jesus é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme o texto. Então, novamente, ele está falando que as obras estão sendo mudadas
para que eu possa estar agindo segundo princípios que Deus quer e requer, tanto de mim como de qualquer outro cristão nessa sociedade humana. Vamos ver aqui também o segundo ponto. Todas as minhas obras eu tenho que entender que são feitas, mesmo que eu esteja crendo e esteja querendo trabalhar, estas obras estão sendo feitas em Deus e pela misericórdia de Deus. Então, entenda eu que até o que estou fazendo de bom por crer na lei de Deus, estou fazendo porque é vontade de Deus, porque é mandamento de Deus e porque é Deus que está dando a graça, é Deus que está dando o poder, é Deus que está dando a autoridade. A prova disso está em Romanos 9,16. Por favor, abre aí comigo. Romanos 9,16. E diz o texto: assim, pois, isto não depende do que deseja, nem do que se esforça, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, tudo está direcionado em Deus. Outro texto que vai nos dizer que a minha fé está valorizada as minhas obras, ou eu sou reconhecido pelas minhas obras, eu estou manifesto a Deus pelas minhas obras, nas palavras de Jesus Cristo, outra vez, onde nós vamos ver no texto de João 3,21. Eu não devo ter vergonha das minhas obras, quando estão em Deus. Quando não estão em Deus, fazemos o que Adão fez, escondemos. Porque existem muitas pessoas hoje escondendo o verdadeiro evangelho. Porque no dia que ele falar o verdadeiro evangelho, o próprio evangelho vai denunciá-lo, vai mostrar onde ele está errado. Então ele não anuncia. Alguns por vergonha porque fazem o mal, e outros porque não querem que descubram, como Saul disse a Samuel: suba, pois, comigo e ofereça sacrifício e adore a Deus, para que não saibam o povo que Deus me rejeitou. Ele não estava preocupado com a opinião de Deus, mas com a opinião do povo. E é o que alguns estão fazendo. Querem conquistar o povo, ensinando mentiras e escondendo o verdadeiro evangelho, e dando liberdade das coisas que Deus não deu, destruindo o mandamento e a lei de Deus. Isso não é boas obras, são más obras. E o exemplo disso, João 3,21. Eu já estou terminando, tá? Nos diz o texto, João 3,21, quem pratica a verdade aproxima da luz, ou seja, aproxima do testemunho, ele se apresenta a todos, é aquele que se mostra a todos, ele não tem nada a esconder, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então ele quer que todos conheçam, ele quer que todos saibam o que gerou aquilo nele, o que impulsionou tal graça, tal poder, tal virtude, porque está fazendo em Deus. Mas quando não fazemos em Deus, o versículo 20 desse texto aí, ó, quem pratica o mal detesta a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, se tem alguém ensinando o contrário do que está escrito, é porque ele não quer que as obras dele sejam vistas como elas realmente são, inúteis, obras más, obras impuras e que não louva a Deus. Então, ele tem que liberar. Não, isso pode, não tem nada a ver. A Bíblia não diz nada contra isso. Mentira, diz. A cada um vai se julgar segundo o que está ouvindo e entendendo pelo Espírito de Deus. Para nós encerrarmos aqui, tá? Já estou chegando aos 10 minutos. Nós vamos para agora entender. As minhas obras, ou seja, as minhas ações, não podem abusar da graça de Deus. Quem tem boas obras, ele não abusa da graça de Deus, porque as obras dele já são boas. Não depende de estar se arrependendo e obtendo a graça novamente para ser perdoado e ter o direito de recomeçar de novo, porque ele já está vivendo em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17. As coisas que ele fez de ruim para ele já passou, já são velhas, ele não vai fazer mais, ele abandonou
e não está dependente de perdão novamente, porque ele já largou. Mas vamos ver aqui, Romanos 6:1 até o versículo 4. Depois, se você desejar, leia Romanos 6 por inteiro. Você vai entender muito melhor os fatos de que Deus, ele veio para cumprir a lei e não para aboli-la, tá? E do jeito certo, não do jeito errado, como muitos ensinou. Mas vamos lá. Que diremos, pois, então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum. Como nós que morremos para o pecado, continuaremos nele. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Então vamos entender. Só porque eu tenho direito à graça, só porque eu tenho direito ao perdão, no arrependimento, eu vou pecar e vou ficar assim, não, Deus vai me perdoar. Deus é misericórdia, Deus é amor. Você acha que Deus vai querer me ver sofrendo assim? Se a Bíblia dele, se os mandamentos dele estão dizendo que não pode, ele não vai aceitar. E ele não vai ser um Deus ruim, porque antes ele te avisou. É como um pai que deu um aviso ao filho e o filho continuou fazendo e o pai teve que lhe exortar, ou lhe pôr de castigo, ou deu umas palmadas. Mas antes ele avisou. Deus não é um pai ignorante que sai exortando, corrigindo, ou pondo de castigo, ou dando palmadas em seus filhos sem antes ele lhes ensinar o caminho. Pelo contrário, há milênios Deus vem ensinando o caminho e enviou seu filho outra vez para interpretar o caminho. Existem muitas pessoas hoje querendo realizar suas próprias vontades e dando legalidade, liberdade das vontades de Deus que ele não deu. Abusando da graça. Deus é misericórdia. Não. Se ele disse que não é permitido, não é. Nada mudou. Eu não posso abusar da graça de Deus, correr atrás do perdão de Deus para os meus pecados todas as vezes. Você tem que entender que você já morreu para o pecado. Assim como Cristo ressuscitou em glória quando você saiu das águas. E se você que não saiu, vai sair ainda algum dia. Saiu das águas, matou o velho homem, você matou o corpo do pecado, a natureza do pecado. E quando você levantou daquelas águas, foi para abandonar o pecado e não por algum motivo da sua vontade voltar a fazê-lo, voltar a pecar e achar que Deus agora tem que te perdoar porque Ele é misericórdia. E alguns decidem constituir em suas próprias vidas uma permanência do pecado, dizendo, Deus que vai me julgar. Ainda bem que você sabe. E se já é pecado, você também já sabe para onde você vai. Lembre-se disso. A graça não é liberdade para pecar. A graça é perdão de pecado para arrependido. Ah, pastor, mas eu estou vivendo aqui, mas eu me arrependi disso. Então larga. Um dos sintomas do arrependimento é deixar. Pois aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então só haverá misericórdia para quem confessou e parou. Se você continua dentro do pecado, ainda não há misericórdia. E se o retorno de Cristo for hoje, você ficará para trás a aguardar a grande tribulação. Se vencê-la no juízo, alcançará misericórdia de salvação. Se não vencê-la, vai para o lago de fogo. Então hoje eu te convido a entender que a sua fé em Jesus é uma fé com obras de santidade e com boas obras, pois a fé em Jesus produz boas obras. Que Deus abençoe sua vida e a paz do Senhor Jesus.